Olá, pessoal. Então, na vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o nosso sistema solar aí, né? Já que a gente está falando aí sobre astronomia, né? Então, vamos ver aí como é que é o nosso sistema solar, né? Bom, para começar, né, aí, qual que é a nossa posição, principalmente em relação, falando do planeta Terra, né, em si, tá? Existiam duas teorias aí, né, que confrontaram-se ao longo da história, né? A teoria geocêntrica e a teoria heliocêntrica, né? Geocêntrica aí de Ptolomeu e heliocêntrica do Galileu Galilei, tá? A geocêntrica dizia que a Terra era o centro do universo e que os planetas e o Sol giravam ao redor dela, enquanto a heliocêntrica dizia que a Terra girava em torno do Sol, assim como os demais planetas, né? E o Sol, sim, era o centro aí do nosso sistema, né? Por esse sistema solar aí, tá? Nesse embate aí, né? Obviamente, entre as duas, né? A gente sabe que o heliocentrismo foi a teoria aí a teoria, na verdade, né, mais aceita, tá certo? O geocentrismo caiu por terra, tá bom? Galileu Galilei, na época, né, teve que negar tudo, né, para a Igreja Católica na época, né, no período da Inquisição, né? Depois de um tempo, a Igreja até pediu desculpas para Galileu, tá certo? Então, dizendo que não era bem assim, né, que eles erraram mesmo, tá? Mas por fim, perdurou mesmo, né, a teoria heliocêntrica aí, que o Sol é o centro e a Terra gira em torno do Sol, que é o que faz mais sentido mesmo, né? Bom, o nosso sistema solar, ele é composto aí, né, por 8 planetas, tá certo? Em ordem, né? Mercúrio primeiro, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e, por último, Netuno. Eu posso subdividir esses planetas em planetas rochosos e planetas gasosos, né? Os rochosos são os 4 primeiros aí, então a nossa Terra é um planeta rochoso, formado principalmente aí de rochas, metais, e são planetas que possuem poucos ou até mesmo nenhum satélite natural, tá? Já os planetas gasosos, né, de Júpiter para lá, são formados aí, como o próprio nome já diz, por gases, né, principalmente hidrogênio e hélio, e gás carbônico também. E também aí possuem vários satélites naturais. A gente vai ver que Saturno possui mais 60 luas aí, por exemplo, tá? Bom, começando aí pelo primeiro planeta do sistema solar, né? Então é mais ou menos assim a vista do Solo de Mercúrio, tá? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, quase não tem atmosfera, né? Então tem algumas desvantagens, está muito perto do Sol, né? As temperaturas lá são bem altas, né? 400 graus Celsius aí. Por estar mais próximo do Sol, é o planeta que menos demora para completar uma volta no Sol, né? Leva aí 80 dias terrestres para completar uma volta no Sol. E o Mercúrio não tem Lua, tá? Planeta rochoso, ele não tem nenhum satélite natural. Já Vênus, olharam para Vênus? Olha só o solo de Vênus, que convidativo, né? Enfim, Vênus também não tem nenhuma lua. A sua temperatura é maior ainda que a de Mercúrio, né? Mas caramba, Mercúrio não é mais próximo do Sol, né? Não era para ser o que tinha maior temperatura, não. Vênus é o que tem maior temperatura. Isso porque Vênus aí tem uma atmosfera com bastante sofre, né, com uma atmosfera bastante que tem bastante aquecimento global, tá? Enfim. E Vênus é conhecida aqui na Terra como uma estrela d'alva, mas é um planeta, né? Em noites claras, né? Dá para a gente ver Vênus no céu. E ele é chamado de estrela d'alva aí. Então ele tem uma atmosfera coberta aí por nuvens, tá? Essas nuvens que deixam ele aí, né, bastante quente também. Tem uma vasta planície, né, entre amareadas de regiões montanhosas, crateras, picos altos, enfim. Aqui Vênus, né? Tá? Vênus é o maiorzinho de todos, ó. Tá vendo a estrela d'alva aqui, tá? Bom, a Terra, né, o terceiro planeta do sistema solar aí, ele tem, como todo mundo sabe, né, ela tem aí 75% do nosso planeta é coberto por água. De todos os planetas é o que tem o clima mais ameno, né, por causa da sua atmosfera, né? Então, a atmosfera influencia muito na temperatura de um planeta, tá? A nossa rotação, né, que é o giro em torno de si mesma, que proporciona os dias e as noites, dura 24 horas, enquanto a translação dura aproximadamente 365 dias, tá? Então, a gente sabe,
é o único planeta que tem vida, né? De todas as galáxias, de todo o sistema solar, é o único que tem vida aí, tá bom? Marte, né? O quarto planeta e o último planeta rochoso. Esse é mais ou menos o solo de Marte, tá? Marte aí tem extensas áreas cobertas por gelo, principalmente nos seus polos, tá? E essa coloração avermelhada que a gente vê é por causa aí do óxido de ferro que está presente aí na sua superfície, tá? O dia em Marte dura um pouquinho mais que aqui na Terra, dura 24 horas e 37 minutos. E o ano em Marte dura quase o dobro do que daqui da Terra, né? 687 dias terrestres aí, tá? Ou seja, né, para completar uma volta no Sol, ele demora 687 dias. Vocês vão perceber que quanto mais longe do Sol, mais tempo demora para completar uma volta, né? Essa é a lógica, né? Bom, começando aí com os planetas gasosos, né? Júpiter é o maior de todos os planetas. Júpiter aí é orbitado por 67 luas, né? A sua temperatura aí média é de menos 121 graus. A gente tem que pensar que isso aqui está bastante distante do Sol. E o ano em Júpiter aí dura 12 anos terrestres. Nossa, 12 anos? Vocês acham que é muito? Vamos ver lá Netuno daqui a pouco. Bom, Saturno aí, né? Eu acho mais bonito de todos, né? É o segundo maior planeta do sistema solar. Esses anéis de Saturno, eles são formados aí por poeira, blocos de rocha, gelo. Então, não são anéis assim tão convidativos, né? Mas é bonito de se ver. Saturno tem várias luas aí, mais de 60 também, tá? A temperatura é parecida com a de Júpiter, né? Menos 139 graus. E Saturno sofre até hoje com intensas tempestades de vento, né? Ventos que chegam a 2.000 quilômetros por hora, tá? O ano em Saturno leva 30 anos, tá? Então ele demora 30 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Bom, aqui estão as principais luas de Saturno, tá? Então algumas delas são bem conhecidas, né? Titã, tá aqui, desculpa, Pandora, Calypso, tá? Então são algumas das luas Tétis, né? São as luas mais conhecidas aí que circundam Saturno. Urano, né, penúltimo planeta do sistema solar, olha só, o penúltimo planeta do sistema solar já está menos 195 graus Celsius, tá? Urano tem um diferencial que ele gira deitadão, tá? Ele gira deitado, né? A rotação dele é deitado. E ele possui um gás chamado metano. O metano é um gás que cheira a pum, tá? Então, Urano, ele fede a pum, basicamente, né? Bem fedida a atmosfera do planeta, tá? Um dia em Urano é rapidinho, né? Ele gira deitado e gira até que rápido, mais rápido que a Terra, né? Cerca de 17 horas. E o tempo para ele dar uma volta no Sol é de 84 anos terrestres. 84 anos terrestres ele demora para dar uma volta no Sol. Né? Nem eu tenho 84 anos, ou seja, Urano não demorou ainda para dar uma volta completa no Sol. Bom, Netuno, o último planeta, também tem metano, por isso desse aspecto azulado, assim como Urano, né? O metano tem esse aspecto azulado aos dois planetas, tá? Não é tanto quanto Urano, mas tem metano em Netuno também, bastante metano. Aqui Netuno também sofre com ventos fortíssimos, tá? A sua temperatura, menos 200 graus Celsius. Pensa, é o último planeta do sistema solar, tá muito, 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 muito distante do Sol isso, tá? Um dia em Netuno equivale aí a 16 horas, então a rotação dele é mais rápida do que aqui na Terra, né? E o tempo que Netuno demora para dar uma volta completa no Sol é de 164 anos terrestres. Muito tempo, né? Muito tempo. Bom, além dos planetas, né, desses 8 planetas que eu acabei de apresentar para vocês, eu tenho os chamados planetas anões, tá? Ceres, né? O Make-Make, que foi descoberto recentemente, o mais famoso de todos, Plutão, né? Discutimos aí em aulas anteriores, né? Por que são considerados planetas anões, né? Então, são planetas porque são parecidos com os planetas em formato, né? E por girarem também em torno de uma estrela, tá? Só que as suas órbitas aí, elas são influenciadas por outras órbitas, né? Elas são menores, tá certo? Eles são menores também, né? Um exemplo aí, né? É que, por exemplo, aí, né? A órbita de Plutão sofre mudanças na sua trajetória por estar próxima a Netuno, tá? Então, são influenciados por outras órbitas aí, esses planetas anões, tá? Bom, a nossa localização, né, aqui no universo, né, é aqui na Via Láctea, como todo mundo sabe. Bom,
A Via Láctea aí, tá certo? É uma galáxia em espiral. Eu tenho vários formatos de galáxia, tá? A Via Láctea tem essa forma espiralada, né? E ela é conhecida como caminho de Leite por ter esse aspecto aí esbranquiçado, leitoso, né? A nossa Via Láctea abriga 200 bilhões de estrelas e o nosso sistema solar, né, com o nosso Sol, é um dos braços dessa galáxia aí, né? Então, a gente é um dos bracinhos dessa galáxia. Bom, falando um pouquinho da distância entre os astros, comentei com vocês, olha, Netuno está muito longe, né? Mercúrio está mais próximo, né? Como é que se mede isso, né? Então, eu posso medir a distância entre os astros usando a unidade astronômica, que é a distância média da Terra em relação ao Sol. Então, pego como referência a Terra sempre em relação ao Sol. Uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros quadrados, ou de quilômetros quadrados, não, de 150 milhões de quilômetros, perdão. É uma unidade usada aí para descrever as órbitas, né? E as distâncias dentro do próprio sistema solar, tá? Então, olha só a distância de Netuno, tá? Em relação ao Sol aqui, ó. 30 unidades astronômicas. Fazem 30 vezes 150 milhões que vocês vão ter em quilômetros a distância de Netuno até o Sol. Muito longe, né, pessoal? Muito longe mesmo. Bom, outra unidade bastante utilizada aí é o ano-luz, tá? Ano-luz, né? Que é a distância percorrida pela luz no tempo de um ano, tá? Um ano-luz equivale a 10 trilhões de quilômetros. 10 trilhões de quilômetros. Essa unidade é usada aí para calcular a distância de uma estrela através da luz que ela emite, ou seja, né, o tempo percorrido desde que essa luz foi emitida até observar ela. Então, um exemplo, né? Uma estrela está a 8 anos-luz. Quer dizer que a sua luz, ela viaja 8 anos, faltou um S aqui, ela viaja 8 anos para chegar ao observador. Então, eu vejo aquela luz, aquela estrela, depois de 8 anos que ela foi emitida. Tá? Então, quando a gente olha para o céu, né, quando olha para as estrelas, a gente está vendo uma imagem do passado, né? Só uma curiosidade aqui, né? Se o Sol nesse momento se apagasse, né? A gente não sentiria esse efeito de imediato, né? A gente sentiria esse efeito só depois de 8 minutos, né? Porque é esse o tempo que levaria para que a sua última luz chegasse aqui na Terra. Olha só que interessante, né? A gente teria 8 minutos aí. Bom, falando um pouquinho do nosso planeta em si, né? A Terra, que hoje vive aí uma pandemia, né? Bem, a Terra, como a gente sabe, realiza alguns movimentos. Os dois principais aí é a rotação, que é o giro em torno de seu próprio eixo, responsável pelos dias e pelas noites, que dura aí 24 horas aproximadamente, e a translação, que é o giro em torno do Sol, responsável aí pelas estações do ano e que dura aproximadamente 365 dias. Outros dois movimentos aí que a Terra também realiza, mas que também realiza, mas a gente não sente os efeitos desse movimento aqui da Terra, tá? Por isso que não são tão importantes para nós, né? É a precessão, que é um movimento parecido com o peão, ó. Não sei se dá para ver aqui no desenho, é quando a Terra gira, parecendo um peão, né? Daqui a gira tá girando assim, ó. Tá parecido com o peão aí. Esse movimento, para completar, dura 25.800 anos, então ele vai bem devagarzinho, né? E outro movimento aqui é a nutação, que é uma pequena variação que a gente tem de tempos em tempos no eixo rotacional da Terra. E essa alteração é causada aí por alterações gravitacionais entre o Sol e a Lua, tá? Isso demora mais ou menos, em média, 18, 19 anos para acontecer. Bom, falando então do nosso único satélite também, né, a Lua, tá? Se a gente olha no céu, né, é bem fácil identificar a Lua, é o astro mais brilhante no céu, só que vamos lembrar que a Lua não tem luz própria, quem tem luz própria é só a estrela, né, satélite não tem luz própria, tá? A gente só consegue enxergar a Lua graças à luz do Sol que a ilumina, tá? E mesmo assim, né, a gente às vezes não consegue ver todas as faces dela, né? Então, o tempo de duração que uma lua às vezes demora para dar uma volta completa é esses 29 dias e meio, né? Então, ao longo dessas 4 semanas, a sua forma, né, como está mostrando no desenho, ela vai variando bastante, né? Tá? E essa mudança a gente chama de fases de lua, tá? Então, as fases de lua é por causa do movimento de rotação e revolução, né, ao redor daí da Terra.
numa certa posição relativa ao Sol, né, que vão variando conforme ela vai fazendo esse movimento, né? E como a gente só enxerga a face iluminada, ela nem sempre está visível aqui na Terra, tá? Por isso as fases da Lua aí. A gente tem basicamente 4 fases, né, da Lua: Lua cheia, crescente, nova e minguante, né? E elas são determinadas de acordo com a perspectiva em que a Lua está aparente no céu aí, tá bom? Bom, a Terra, como a gente viu, né, é o único planeta que abriga a vida. Isso porque ela tem algumas condições para isso, né? Então a gente tem uma distância considerada ideal entre a Terra e o Sol, tá bom? O que faz aí, né, chegar a luz adequada, né, para manter temperaturas adequadas. Tem água, tem uma atmosfera bastante rica em oxigênio, tá? Enfim, outras características aí que faz até ser, por enquanto, até onde a gente sabe, o único planeta que abriga a vida. Bom, falando um pouquinho da importância da astronomia de forma geral, né, principalmente para os povos antigos, né? Então era como eles marcavam aí o tempo, né? Então tem diversos calendários, né? Calendário do Sol, né? Dos maias aí, se alguém já ouviu falar, né? Era como as pessoas se orientavam, né? Então, comentei até na aula passada a questão das grandes navegações, né? Que eles tinham como orientação aquela constelação da Cruzeiro do Sul, tá? Era muito importante para eles na agricultura, então, dependendo da constelação que aparecia, eles sabiam quando era inverno para plantar uma determinada planta, né? Quando era verão, esse tipo de coisa, né? O próprio fato da religião, né? Esse fato mais místico influenciou bastante os povos antigos, né? E quando eu falo nesse quesito, não foi só indígenas, maias ou outros indígenas brasileiros aqui, né? Mesmo a religião cristã, né? A nossa também foi influenciada aí pela astronomia, né? Se a gente pegar a história dos 3 reis magos, né? Que viram aí uma estrela cadente, um meteoro passando, alguma coisa assim, né? Também foi influenciado, né? Dizendo aí que o Salvador nasceu, né? Esse tipo de coisa, tá? E o próprio fato de ser uma curiosidade natural aí para ter o universo, né? Uma importância da astronomia aí, tá? Bom, pessoal, então por hoje é só, tá? A gente continua esse papo, se der, né? Obviamente, na próxima aula, tá? E é isso, tá, gente? Até mais.